Pensar em resiliência é pensar, na verdade, o antes, o durante e o após, algum evento e alguma incerteza, como é que nós podemos nos ou prevenir, nos adaptar rapidamente e aprender com aquilo que aconteceu. Nós sabemos que os sistemas sociotécnicos complexos, tais como aviação, indústria de óleo e gás, saúde e outros, operam sempre com residuais de incerteza e risco. Ter capacidade de fazer enfrentamento desses residuais de incerteza, mobilizando repertórios para gerenciar ameaças e riscos na hora em que o trabalho é realizado, é um ponto fundamental de interesse dos estudos da engenharia de resiliência. A pandemia é um exemplo de incertezas. Nenhuma organização estava preparada ou previa uma situação pandêmica. A gente nota, é claro, além da capacidade de adaptação, de sobrevivência, dá para se dizer, a grande capacidade de aprendizagem que isso nos traz. Das universidades a hospitais, empresas aéreas e a própria área de óleo e gás está tendo que redefinir, nesse momento, uma série de políticas, de procedimentos para melhor fazer o enfrentamento dessa situação. Esses exemplos de resiliência na prática, eles acontecem dos modos mais variados, inclusive nas nossas casas. Mas talvez o caso mais notório é o caso do sistema de saúde. O sistema de saúde, desde o início da pandemia para cá, ele já passou por várias reconfigurações. Uma grande vantagem da indústria é que existem já organismos de resposta à emergência. Isso é natural da indústria porque é uma atividade que lida com grandes catástrofes, né, explosões, incêndios, blowouts, vazamento de óleo, já tem as suas estruturas de resposta às emergências. Então não foi muito difícil você entender que para as atividades de ponta, por exemplo, offshore, né, nas nossas unidades, não fazia muito sentido embarcar alguém que não fosse eminentemente necessário para a continuidade operacional. O fato é que funcionou. A atividade continuou com muito poucos incidentes relacionados à Covid. A gente tem que ter muito cuidado ao tratar do conceito de resiliência individual, quer dizer, superar uma situação de adversidade com seus recursos psicofisiológicos próprios, por assim dizer. Só que quando a gente fala em gestão de segurança ou segurança numa perspectiva de fatores humanos, numa perspectiva sistêmica, e a gente está justamente olhando para a resiliência enquanto a capacidade desse sistema organizado performar certas respostas que são necessárias ao enfrentamento de incertezas e riscos. A gente poderia correr o risco, né, de achar que se trata de investir num trabalhador mais resiliente e não necessariamente ter que modificar e repensar as estruturas organizativas do trabalho. Fosse a resiliência, a gente nunca perfuraria um poço de petróleo, porque desde que o mundo é mundo, ou seja, desde o primeiro poço de petróleo perfurado lá em 1850, que as pessoas na linha de frente vão se ajustando. Com o passar do tempo, a indústria foi percebendo que dava para sistematizar isso. O indivíduo, a pessoa, ela é ponto central em toda essa história, porque é a partir dela que nós compreendemos esse modo de desempenho resiliente ou de potencial de desempenho resiliente do sistema. Então continua sendo de fundamental importância compreender, obviamente, todos os aspectos que envolvem as condições psicofísicas e as necessidades do trabalhador para performar o trabalho.